A Parashá Kitissá e a Haftará correspondente combinam dois eventos negativos na história israelita: a apostasia do povo diante do bezerro de ouro e a adoração prestada a Baal nos dias de Eliarro, o profeta Elias. Estas duas narrativas se interligam porque ambas representam uma traição ao monoteísmo e requerem a intercessão de um líder para restaurar o estado normal das coisas entre os filhos de Israel. E os rabinos viram paralelos entre as passagens e preencheram os detalhes. Tanto Moisés quanto Elias sobem a uma montanha e lutam zelosamente contra o paganismo, até mesmo mencionando os ancestrais em oração. Compare Êxodo 32:13, a 1 Reis 18, 20 a 21. Ambos são os agentes de uma afirmação da aliança pelo povo. Êxodo 24:7, 1 Reis 18:39. E ambos forçam o povo a fazer uma escolha por Deus e a condenar os transgressores entre eles. Êxodo 32, 26, 27, 1 Reis 18, 40. Um catálogo de vários paralelos entre as ações de Moisés e Elias é articulado na tradição do Midrash, em especial o Yalkut Shimoni. Outros sábios também cogitaram que a preocupação exclusiva de Elias com a honra de Deus o distinguia de outros grandes profetas, como Jeremias e Jonas, como lemos na Mechilta de Rabi Ishmael, Parashat Bo, Siman 1. Em uma opinião notável, o zelo furioso de Elias foi condenado e a sua falha em lidar amorosamente com seu povo teria lhe custado o próprio manto profético. Yalkut Shimoni 2, Reis 219. Um eco irônico vincula ainda mais as leituras litúrgicas e acrescenta pungência à polêmica. A linguagem usada em ambas as narrativas é muito semelhante. Na Parashat Kitissá, quando Moisés desce a montanha, ele rejeita a sensação de Josué de que o povo havia despertado para a guerra e diz: não é um som de um canto de triunfo ou o som de um canto de derrota, mas o som dos que cantam é aquilo que eu ouço. Êxodo 32, 18. Ele então fica furioso, quebra as tábuas e o bezerro de ouro e pune o povo. Observe atentamente as palavras entre colchetes. Elas vão se repetir em sua estrutura básica no relato de Elias. E na Haftará, outra cena é evocada, embora a linguagem usada seja bem semelhante. Elias primeiro estabelece os termos da prova, do teste, e depois deixa que os sacerdotes pagãos clamem pelo seu Deus. Eles invocaram Baal pelo nome desde a manhã até o meio-dia, gritando: ó Baal, responde-nos, Aneino. Porém o narrador interrompe dizendo: não houve voz e ninguém respondeu. 1 Reis 18, 26. Os termos aqui entre parênteses são os mesmos, basicamente falando, que aqueles usados no relato de Moisés. Ao vincular a Parashá a essa Haftará, os rabinos produziram então uma acusação acirrada contra a idolatria. E após o fracasso dos sacerdotes de Baal, Elias diz: eu invocarei o Eterno pelo nome. De acordo com as regras estabelecidas, os adversários invocariam cada um o seu Deus pelo nome. E o Deus que respondesse com fogo, esse então deveria ser reconhecido como Deus. Esta fraseologia tem uma dimensão litúrgica muito marcante. Vamos acompanhar. Abraão aparece como o primeiro a invocar a Deus pelo seu nome, de acordo com Gênesis 12, verso 8. E tais invocações são mencionadas repetidamente no livro dos Salmos. Frases como: clamo em voz alta ao Eterno e ele me responde. Salmo 3:5. E, Senhor, quando eu chorar,
responde-me rapidamente. Salmo 102, 2 a 3, apresentam então a evidência do lado humano. Já a garantia divina, estipulada por meio de frases como quando ele me invocar, eu lhe responderei, Salmo 91, verso 1 a 5, é a declaração do apoio do lado de Deus. A narrativa da Torá, em relação ao bezerro de ouro, zomba da impaciência da multidão e ridiculariza sua necessidade de uma representação visível, tangível da divindade. Por outro lado, a passagem de Elias e os profetas de Baal zomba da indecisão das massas e das súplicas em êxtase dos pagãos. As leituras combinadas sugerem que a apostasia no Sinai não foi apenas uma perversão do passado, mas também uma perigosa possibilidade sempre presente, a todo e qualquer tempo. Ao final do desafio, vencido por Elias, o povo exclama: só o Eterno é Deus. Esta proclamação de fé marca uma expressão da quintessência do monoteísmo. O pronome hu, observado no texto hebraico, tem um impulso enfático, uma força impactante que não se percebe ao lermos em português. A sua força é dramatizada nas afirmações divinas encontradas na profecia tardia, onde o próprio Deus exalta seu poder com as palavras: entenda que eu sou Ele, Hu, e antes de mim nenhum Deus foi formado, e depois de mim nenhum existirá. Isaías 43, verso 10. E a ênfase exclusivista vem à tona em outras asserções, onde Deus diz: eu sou o Eterno e não há outro, ve'ein od. Além de mim não há Deus. Isaías 45, verso 5. Ambas as frases são combinadas em Deuteronômio 4:35, onde o povo é polemicamente advertido. Te foi mostrado para que saibas que só o Eterno é Deus, Hashem Hu Ha-Elohim, não há nenhum, Ein Od, não há nenhum outro com ele. A confissão em 1 Reis 18:39 reflete esse mesmo clímax teológico. A formulação mais elaborada, encontrada em Deuteronômio 4:39, diz o seguinte: saiba, portanto, neste dia, e tenha em mente que só o Eterno é Deus, acima nos céus e abaixo na terra, e não há outro. Esta formulação entrou para a liturgia judaica diária. Ela forma o núcleo da grande oração chamada Aleinu, que proclama a fidelidade somente a Deus e antecipa um tempo messiânico em que toda a idolatria acabará e todas as pessoas servirão a Deus. E uma vez por ano, na conclusão da liturgia do Yom Kippur, os judeus fiéis repetem o canto de seus ancestrais no Monte Carmelo, proclamando publicamente 7 vezes: só Hashem é Deus. O monoteísmo, portanto, requer atenção vigilante para que as necessidades demasiadamente humanas, de formas tangíveis, não pervertam a vida espiritual. As leituras litúrgicas soam, então, como uma advertência e nos proclamam os elevados princípios da transcendência divina, para que entendamos e firmemos isso em nossa mente, que Deus, tal como Ele é, não pode ser elevado pela matéria, não pode ser contemplado dentro do limitado espectro da expectativa humana de fisicalidade ou corporalidade. Deus não tem corpo, Deus não é físico, Deus não pode ser representado por nada que seja material e a Ele nada se compara. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.